com o trabalho, porque nos dá a possibilidade de entender melhor como isso funciona, né? Esse nível extremo de estresse que gera uma exaustão emocional. E aí a pessoa, ela fica sem recurso. Ela não dispõe de recurso físico, psíquico ou emocional para conseguir fugir desse beco sem saída. A gente vai aprofundar mais, mas eu queria primeiro mostrar a importância da gente falar sobre esse tema, né? Por que que a gente escolheu o tema, precisamos falar sobre isso, por que que a gente precisa? E a gente precisa falar sobre isso porque a gente está vivendo um momento adoecedor. As pessoas que não estão adoecendo fisicamente com o Covid, elas estão adoecendo emocionalmente e mentalmente de uma forma assustadora. Eu me formei em 2019, final de 2019, e no início de 2020 já foi a pandemia. E eu achava que ia ser, vai ser um ano tranquilo, né? Já estava não me cobrando muito, porque a gente começa, como profissional mesmo, achar que já tem que atender muitas pessoas. E em março, as coisas fecharam, a pandemia começou. Em agosto, eu já tinha demanda muito alta. Em novembro, que foi quando eu entrei para o Badico, teve um pico de procura de terapia, assim, gigantesco. Por quê? Porque esse tema veio à tona, né, as pessoas estavam em casa, com suas famílias, tendo que trabalhar e com muitos medos, assim mesmo, né, de perder o emprego, de não conseguir sustentar a família, enfim. Então o burnout ele se tornou presente. E aí eu quis trazer alguns dados aqui para a gente poder entender melhor, né. A Associação Internacional de Pesquisa sobre Estresse, né, no Brasil e no mundo, que é a ISMA, ela estima que cerca de 32% dos brasileiros sofrem de burnout. Isso seria mais ou menos 33 milhões de pessoas. Em um ranking de 8 países, a gente está em segundo lugar. A gente só perde para os japoneses, que tem 70% lá de pessoas com a população, né, com burnout. O segundo A segunda tópico é a Zenki Lub, que é uma plataforma de atendimento online. Ele fez um comparativo entre os anos de 2020 e 2021. E perceberam nesses anos na terapia um aumento na menção do termo burnout, do estresse do trabalho, esgotamento, e foi um aumento de 42%. Então, quase 50% das pessoas que são atendidas por essa plataforma, e é uma plataforma grande, trouxeram isso como tema, né, como algo que estava incomodando. E por último ali, a Frink, que é uma plataforma de People Analytics para empresas, ela mediu um aumento de 12% na jornada média de trabalho, ou seja, as pessoas estão trabalhando mais, elas estão cada vez mais nessa jornada, né, desprendendo tempo para o trabalho. E com os termos de burnout, a gente pôde ver uma ampliação dessas áreas afetadas durante a pandemia. Antes o burnout ele era principalmente em profissões que demandavam cuidado, assim, psicólogos, profissionais de medicina, enfermeiros, bombeiros, policiais, até professores. E hoje é possível ver esse burnout chegando em outros lugares, né? Lugares que não necessariamente tratam de pessoas, mas que demandam de uma carga horária às vezes um pouco maior, como desenvolvedores, profissionais do marketing, empreendedores autônomos. Então vai ser importante a gente dar uma olhada para esse termo, né? Entender o porquê que é realmente que a gente precisa falar de burnout. Esse outro slide aqui eu queria mostrar para vocês. Esse é um dos gráficos de um grupo de 6 gráficos que a gente chama de os 6 gráficos mais importantes da nossa vida, que ele vai falar o tempo que a gente passa com as pessoas. Então ele vai falar do tempo que a gente passa com os filhos, com os companheiros, com os amigos, com a família, o tempo que a gente passa sozinho durante a nossa vida e o tempo que a gente passa com os colegas. Então aqui ele vai mostrar um comparativo que ali mais ou menos no início da vida adulta até o fim ali a entrada no envelhecimento, a gente passa muito tempo com os colegas de trabalho, ou seja, a gente passa muito tempo no trabalho. A gente passa muito tempo trabalhando, fazendo coisas que envolvem o lado profissional. E por que que é importante isso? Porque mostra o quanto a nossa vida é perpassada pelo trabalho.
e a gente vai precisar desenvolver uma relação saudável com ele, porque a gente vai estar muito tempo com isso, né, com esse trabalho, com essa relação. Então a gente vai perceber que esse é um dos gráficos, eu não coloquei todos, mas os 2 gráficos mais constantes, com mais tempo, os de colega, o tempo sozinho e o tempo com o seu companheiro, né. Porque a família a gente vai diminuindo contato, os filhos uma hora saem de casa, então a gente precisa desenvolver uma relação saudável com esses 3 aspectos primordiais, né, com o trabalho, com a gente mesmo e com a pessoa com que a gente divide a nossa vida. Deixa eu passar aqui. Então, por que o burnout é um relacionamento saturado? Eu não sei se você, que está me ouvindo, já vivenciou um relacionamento saturado com algo ou com alguma coisa. Mas quando você está saturado de uma coisa, você simplesmente não aguenta mais ouvir, não quer mais saber, não quer nem mais ver aquela coisa. E geralmente você não quer mais investir naquilo, não quer mais mudar, melhorar, se torna indiferente. Aquilo não faz mais sentido. E você acaba não fazendo nem mais o mínimo, e até busca se afastar de tudo aquilo que te aproxima daquela coisa. Eu fiquei com um relacionamento saturado com as eleições de 2018. Não aguentava mais ouvir Bolsonaro, Haddad, PT, enfim, esquerda, direita. E um relacionamento saturado é isso, você não tem mais recursos internos nem externos para lidar com aquilo, não aguenta mais. Por isso que quando a gente vai falar de burnout, a gente vai falar de um relacionamento saturado com o trabalho, que não tem esse desenvolvimento. Então, eu sempre gosto de trazer o exemplo de uma relação afetiva ou de um relacionamento com alguém que você ama. Pensa no relacionamento de uma pessoa muito próxima com quem você tem uma troca afetiva. E aí pensa o que que precisa para que esse relacionamento dê certo. Geralmente precisam de 3 coisas básicas: tempo juntos, então planos, aproveitamento, estar junto, estar perto. Diálogo, a gente precisa organizar essa relação, a gente precisa saber as expectativas e os desejos de cada pessoa. E precisa de limites, então a gente também precisa respeitar o limite do outro e nos dar um limite de: "Bom, até aqui eu posso ir, agora eu preciso do meu tempo sozinho", e saber quais são esses limites, né, de se afastar um pouco da pessoa. Com o nosso trabalho é a mesma coisa. Então, se a gente for olhar nosso trabalho como uma pessoa, a gente precisa de tempo com o trabalho, a gente precisa de organização, ou seja, de diálogo, e a gente precisa de limites. Mas geralmente a gente só foca no primeiro, tempo juntos. E aí a gente só quer trabalhar, principalmente se for algo que a gente gosta. E a gente esquece do diálogo e a gente esquece dos limites. E se os limites se perdem e a organização se perde, né? Não existe ali o diálogo. O burnout ele é um convidado para essa relação, com certeza. E isso pode crescer e se tornar um burnout, né? Nem sempre já é um burnout, mas pode se tornar um, pode vir a ser. Fatores de risco, para a gente pensar o burnout mais a fundo. Então, quando a gente fala que é um relacionamento, a gente fala pensando nesses 2 campos, empresas e pessoas. Um profissional que sabe impor os seus limites, se conhece, não se cobra tanto e sabe o que pode entregar, talvez ele não desenvolva burnout, mesmo ele estando numa empresa que sugue ele, que não acompanhe o profissional, que cobre demais, que coloque pressão. Porque ele já aprendeu a impor limites, ele se conhece, ele sabe dizer não. Então, o que pode acontecer é ele acabar saindo dessa empresa, né? E não desenvolvendo burnout. O mesmo pode acontecer com um profissional que talvez tenha autocobranças muito fortes, não saiba dizer não, não sabe impor limites, tem medo de perder o emprego. Mas se ele está numa empresa que olha para os colaboradores como pessoas, que acolhe as dificuldades, que acompanha, que dialoga com as pessoas, que investe em bem-estar, talvez ele possa não desenvolver burnout, porque essa relação não existe de cobrança. Então, por isso que quando eu trago os 2 fatores de risco, a gente precisa pensar no lado das empresas e no lado das pessoas, né? Por isso que a classificação ela não é tênue, não é culpa de um ou de outro, é essa relação mesmo que está saturada. E para a relação estar saturada,
Pode ser que um dos lados esteja puxando mais, mas ambos colaboram. Então a gente precisa entender essa contribuição, né. E para o lado da empresa a gente pode pensar, quanto maior pressão e alta demanda de produtividade, né, a gente sabe o capitalismo, as questões sociais que nos são impostas de produtividade, mas quando isso está exacerbado, isso pode ser um fator de risco. Quando os gestores ou quando as pessoas que estão liderando não conseguem avaliar bem, acompanhar bem os colaboradores, não entende os limites ou acaba dando demandas demais, isso pode ser um problema. As jornadas de trabalho existentes, claro, né, e o home office que chegou com tudo aí para nós nessa pandemia, e se ele não está bem estruturado, se não tem uma organização de jornada de trabalho, todas essas questões mais burocráticas, isso pode fazer com que esse trabalhador trabalhe mais, né. E aí a gente fala também dos pessoais. Então, se a gente não sabe impor limite entre a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional, se a gente não tem objetivos talvez tão claros ou pensados pelo menos sobre o nosso futuro, isso pode se perder nessa jornada, né. Se a gente lida com perfeccionismo, se a gente tem muito, esse desejo de desenvolver o profissional sem medidas e não consegue enxergar que a gente precisa de pausas, que a gente precisa de descanso, né. Aquela pessoa que rende muito, que tem alto rendimento, ela é uma pessoa que a gente tem que tomar cuidado às vezes, né, porque ela está sempre falando de trabalho, ela quer sempre se envolver em trabalho, isso é muito bom por um lado, mas tem que tomar cuidado para que a gente não entre numa produção desenfreada que adoece, né. Que leva ao estresse, que leva à fadiga, que traz esse peso do burnout para a vida das pessoas. Sinais de que o burnout já está instaurado. Então são sinais bem claros, assim, né, cansaço excessivo, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto mentalmente. A pessoa não tem mais esse desenvolvimento rápido. A dificuldade de concentração, porque o burnout ele traz um pouco da ansiedade em si, então a pessoa fica mais agitada, mais irritada. Tem sintomas físicos, o nosso corpo vai falar, então, dores de cabeça frequente, tensão muscular, muita fadiga, pressão alta, problemas, gastrointestinais, alteração de batimento cardíaco, tem as questões dos sentimentos, que é o que mais vai caracterizar o burnout. Sentimento de fracasso e insegurança é muito comum, negatividade constante, o sentimento de derrota, de desesperança. Então, a pessoa tem preocupação ou tem cada vez mais desânimo quando ela ouve a palavra do trabalho ou quando está se aproximando do horário do trabalho. Sentimento de que é incompetente, que podia ter feito melhor, que podia entregar melhor. De atingir o seu limite, de não aguentar mais, né, a falta de realização muitas das vezes. Alterações de humor muito frequentes, alterações de apetite, insônia, e até a pessoa pode preferir se isolar em alguns momentos. Eu gosto de trazer esses sinais, porque eles nos dão um panorama geral, né, mas a gente tem que cuidar para não pegar algum isolado e: "Ah, eu tô com burnout", né. A gente precisa entender esse conjunto, entender também se essas demandas, essas questões que nos perpassam, não são de outras áreas da nossa vida, se não são da nossa vida amorosa, se não são da nossa vida com filhos, com família, entender os limites dessas áreas, né, para que a gente não classifique tudo como burnout, né. Então é sempre muito cuidadoso e acho que o autodiagnóstico é muito perigoso também, então sempre importante a gente buscar um profissional, buscar uma pessoa que conheça, né, que saiba que possa ajudar nesse sentido. E parece um ciclo vicioso, né. A pessoa ela tá esgotada, ela não aguenta mais o trabalho, mas ela precisa continuar trabalhando. E aí, por ela continuar trabalhando, o trabalho não rende, ela não produz, e aí ela se cobra por não estar se desenvolvendo bem. E essa autocobrança vai gerando mais e mais estresse, então só volta o ciclo ali, né, ela volta a ficar esgotada no final do dia, trazendo desconforto, acuando ela das situações. Então é perigoso. "Ai, Vanessa, como vou saber se eu estou num dia de estresse? Ou se eu estou
com burnout. E aí eu gosto de trazer essas fases do estresse, assim, pra gente pensar, né. O burnout ele vai afetar a vida da pessoa de uma forma muito brusca, e a gente precisa entender que um simples estresse, ele não é burnout, mas ele pode se tornar burnout. Então, o estresse ele vai ter fases, né, a primeira fase é a fase de alerta, então, tá acontecendo um estressezinho, mas eu tenho condição de lidar com aquilo, né. O começo do burnout é sempre com pequenos estresses. Então, tenho estresse nessa semana, tenho estresse na outra semana, ok, eu tô conseguindo lidar, tá tranquilo. Só que se esses estresses aumentam e a gente vai perdendo a capacidade de lidar aos poucos, né, a gente vai passando pra fase de resistência. Então, tem os eventos estressores, só que ele já tá gerando um pouquinho mais de angústia, já tá gerando um pouquinho mais de medo, um pouquinho mais de ansiedade. Eu tenho recursos para lidar? Tenho, mas, tá meio balançado ainda. E aí a gente passa pra fase de pré-exaustão. O estresse já tá mais agudo, já tá mais potente, já tá mais forte, já tem sinais físicos. Então já chegou no nosso corpo, a gente já tá com muita dor de cabeça, com muita tensão, a gente percebe rigidez no nosso corpo. E aí a fase de exaustão, a gente perde totalmente os recursos. A gente pode até lembrar: talvez isso aqui funcione", mas o estresse tá tão grande que a gente esgota os nossos recursos internos, emocionais e racionais para lidar com aquilo. Então a gente pode criar toda uma racionalidade, mas a gente não consegue pôr em prática, porque a gente esgotou aquilo. Então o burnout ele vai ser essa somatória da evolução do estresse, mais os sintomas de ansiedades que vêm. Então a ansiedade ela potencializa muito o burnout, né, porque ela traz essa carga emocional de preocupação com o futuro. Então a gente vai estar com aquele estresse elevado, mas a gente vai estar olhando para o futuro: "Não, mas eu preciso continuar, eu preciso fazer, eu tenho coisas para integrar, eu tenho tarefas e eu tenho o futuro e eu tenho os meus filhos", e sempre lá na frente, né. E a gente perde um pouquinho o presente. Então esse combo é o combo perfeito para o burnout aparecer. E as situações que vão acontecendo no dia a dia vão ganhando frequência. E aí depois vai virando dias vão virando meses, e meses vão virando anos, e quando vê a gente cai. A gente percebe hoje um avanço muito mais rápido dessas fases. Antigamente as pessoas tinham burnout ali, geralmente dizia: "Ah, crise dos 40, dos 50", mas talvez a pessoa já estava mega estressada até os 40, até os 50, e aí ela sofria um burnout. Mas hoje a gente vê pessoas mais novas tendo burnout, né. Por causa dessa sobrecarga, por causa das pressões externas e internas, de ter que ser perfeito, de ter que entregar o melhor, de ter que alcançar um patamar com tal idade. Gente, hoje a gente vê pessoas de 30 anos se achando velhas e julgando que deveriam estar em outro lugar, e a gente vê o contraste, né. Tem pessoas de 20 anos ficando milionária e faturando muito, então essas de 30 olham para essas de 20 e dizem: "Nossa, por que que eu não consegui?". E aí as cobranças vão acontecendo, as comparações vão acontecendo, e a gente vai perdendo esse controle em relação ao estresse, né, esse essa abertura e essa resiliência para lidar com isso. Então é muito comum hoje as pessoas mais novas terem burnout, né. Eu tendo adolescentes que já estão preocupados com o futuro profissional e eu fico: "Mas nossa, com 12, 13 anos o que que eu fazia?". Eu ficava lembrando, assim, porque as pessoas já estão: "Nossa, e aí eu quero seguir essa profissão, e aí eu quero fazer isso e quero ter minha casa e morar sozinha com 20 anos". Meu Deus, 20 anos, eu saí de casa com 24, sabe. E aí tu começa a se comparar e eu fico pensando, isso tudo, quando a gente leva para o contexto profissional, nos gera cargas emocionais, nos geram pressões internas muito grandes. E se a gente não tá olhando para isso, e geralmente a gente não tá, a gente chega num estado assim. O corpo fala, né, gente. O corpo explica. Eu tenho uma comunidade que se chama O Corpo Explica, que eu gosto bastante, porque eu sinto que o corpo, ele vai comunicar, ele vai dar sinais claros dessa fadiga. Só que
a maioria das pessoas que estão nessa situação, elas não percebem que estão nessa situação. Porque, de novo, a gente não está acostumado a olhar para o nosso sentir, né? A gente ensina a criança a ler, a escrever, a caminhar, mas às vezes a gente não ensina a criança a lidar com os seus sentimentos, ou pelo menos entender que tem sentimentos, né? Geralmente é engole o choro, para de chorar, deu de drama, e isso vai criando barreiras dentro de nós. Então a gente chega na fase adulta e a gente não sabe lidar com as nossas emoções. E a gente não sabe que talvez algo físico tem raiz emocional. Às vezes, uma dor de cabeça é por causa de um dia estressante. Às vezes, uma tensão, um peso aqui, é por estar realmente carregando muita coisa emocionalmente, de estar com muita responsabilidade, tomando tudo isso para si, que o seu corpo enrijece. Então, o corpo vai falar, a gente precisa estar olhando para esse corpo, né? Ele vai dar sinais. E tem gente que consegue carregar muita coisa. Tem gente que tem a facilidade de, não, me dá o mundo aqui que eu consigo. Tem essa força. Mas tem pessoas que já explodem com qualquer situação. Então, entender como que a gente lida com as nossas emoções, a gente muda a forma com que a gente está olhando para o nosso corpo. Às vezes a pessoa só começa a perceber que o corpo dela está dando sinais quando já está num nível mais grave. Geralmente quando está mexendo no sono, que daí sono é uma coisa que, né, estressa qualquer um. Começou a mexer no sono, a gente já, opa, tem alguma coisa errada. Tem pessoas ainda que levam, não, insônia dá para levar. E aí quando começa a afetar outros lugares, talvez outros contextos, né? Chega na família, e aí as pessoas veem que você está mais irritado, as pessoas veem que você está um pouco estressado, que não tem mais papas na língua, fala qualquer coisa, já tá brabo com qualquer coisa. E aí tu começa a perceber, talvez tenha alguma coisa diferente aí, né? Então, quando chega a exaustão, o corpo ele vai se esgotar. E aí ele vai pedir pausa, né? Então a gente precisa estar de olho no nosso corpo. Porque quando a gente chega na exaustão, o corpo pode até paralisar. Então, conheço pessoas que sofrem de ansiedade tão grave que perdem os movimentos por uns minutos. A pessoa não consegue se mexer, não consegue, porque o sentimental tomou. E não é que ela ficou paraplégica, ela só não, naqueles minutos ela não tem forças, ela não consegue se mexer. Então, parece uma coisa sobrenatural, né? Mas é o nosso corpo, é a nossa mente. E olha a força que isso tem. A gente precisa estar de olho sempre com o que o nosso corpo está falando e como que ele está comunicando isso. Medos e dificuldades, elas podem potencializar um burnout, né? Por isso que o autoconhecimento, o desenvolvimento das nossas habilidades sociais, ela é importante. Porque pensa, se uma pessoa é mais tímida, tem medo de se expor, e ela é colocada numa posição que ela tem que se expor profissionalmente, né? Tem que falar, e em algum momento ela se sente até obrigada. Isso vai gerar um estresse. Um estresse porque vai trazer as questões de ansiedade, nossa, mas eu não sei falar, eu não gosto de falar, e aí traz o medo, e aí essas questões vão gerando um estresse ali dentro, né? Agora, se ela não trabalha isso, se a pessoa não trabalha isso, porque também tem uma responsabilidade da pessoa, se ela se colocou naquela profissão, né? Ela entende que tem a necessidade de desenvolver essas questões. Mas, se ao mesmo tempo não tem o desenvolvimento dessas questões e a empresa não está olhando para esse perfil e entendendo que é um perfil mais introspectivo, isso vai colocar ela numa situação de estresse e que isso pode ir acumulando, acumulando. Então, os nossos medos, as nossas dificuldades podem potencializar ainda o burnout no sentido de facilitar o caminho. Não que, porque eu sou tímida eu vou ter burnout. Não, gente, não me entendam mal. Mas podem facilitar o caminho se a gente está numa posição que nos exige o contrário. Então, se eu sou uma pessoa expositiva, eu gosto de falar, eu gosto de me colocar, e eu estou numa posição que me reprime, é uma posição de estresse. É um lugar que tu vai se estressar porque tu vai querer falar e a pessoa te corta. Tu vai querer falar, não, agora não, e continua aí no teu trabalho mais manual. Talvez para uma pessoa
um desenvolvedor que fique mais tempo no computador, não tenha problema de não ter momentos em que não vai falar. Mas talvez para uma pessoa que está acostumada a se comunicar com pessoas, a ter interação, se ficar no computador, vai ser estresse na hora. Então, os nossos medos e dificuldades, aquilo que a gente não gosta e as nossas características, se estão num contexto que não favorecem elas, podem gerar estresse. E aí a gente precisa estar de olho nisso, né? Entender. E aí a gente entra num ponto de decisão de futuro mesmo, de objetivo, assim. O que que a gente quer ser para a vida? E se isso potencializa ou se me fecha nas minhas características pessoais? Se a profissão que eu escolhi, ela favorece com que eu desenvolva essas características ou não, né? Então é muito importante a gente olhar para isso, né? Mais coisinhas para olhar. Esses mitos eu gosto bastante de trazer. Porque a gente tem 4 grandes mitos sobre burnout. E o primeiro deles é o mais clássico. Eu trabalho com o que eu amo, então eu não vou ter burnout. Logicamente, aí os devs que gostam de uma lógica, não faz sentido. Porque se a gente for analisar, se eu trabalho com o que eu gosto, com o que eu amo, eu trabalho mais. Porque eu não sei medir. Eu quero fazer mais, eu sinto satisfação, eu quero aprender mais, eu quero desenvolver mais, eu quero, no meu caso, atender mais pessoas, me conectar com histórias, entender demandas, ajudar as pessoas, né? E eu não vou querer fazer só o mínimo, só o básico, eu vou querer dar o melhor de mim. Então, é muito mais fácil com que a gente desenvolva burnout. Inclusive, muitos profissionais desenvolvem burnout nas áreas que mais gostam. Assim, eu estava assistindo um documentário, Professor Polvo, na Netflix. E a pessoa que dirige o documentário, né, o diretor, ele trabalhava com fotografia, direção, enfim, essas coisas. E ele chegou num momento em que ele chegou num burnout. Ele falou, eu precisava sair daquele contexto. E foi saindo daquele contexto de sala, de edição de vídeo, de fotografia, indo para o mar, que é onde o documentário se passa, né, Professor Polvo, que ele encontrou a reinserção nessa área. Então, não quer dizer que tive burnout, não vou mais voltar para essa área, né? Posso voltar, mas eu preciso desse ciclo de me distanciar um pouquinho. Então, se a gente for analisar, se a gente ama uma coisa, a gente vai querer fazer muito mais aquilo, a gente vai se flexibilizar muito mais para ter horas de trabalhos extras, para ampliar e extrapolar as horas, né? E até sem perceber. A gente não percebe às vezes. Quando vê, já foram 12 horas, já foram 14 horas e a gente está ali o dia todo, né, fazendo. Então, a curto prazo, isso pode ser tentador. Às vezes é um objetivo, né? Não, vou fazer isso durante 2 meses e depois eu volto para minha rotina mais calma, mais tranquila. Tem um objetivo, mas quando se torna muito constante e a longo prazo vai ser adoecedor de alguma forma. O segundo mito é que o burnout vem do nada. Às vezes a sensação que as pessoas têm é: "Nossa, mas eu estava bem ontem. Como que hoje eu estou com crise de ansiedade, eu estou, não conseguindo ir para o trabalho, eu estou me sentindo desesperada quando penso no trabalho", né. Ou as pessoas ao redor dizem: "Nossa, mas você estava indo tão bem, estava crescendo, como que agora, nesse momento, né, isso aconteceu e decaiu?", enfim. E a gente já falou dessa construção, né? Começa com pequenos estresses. Então, se a gente vai avaliar a vida da pessoa, ela, cara, lá no começo, quando eu comecei, eu me estressei com isso, daí foi para isso, e até coisas que não foram resolvidas muito bem, conflitos com colegas, e as coisas vão se potencializando, né? É como uma bola de neve que a gente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então, não é do nada, né? Tem uma construção, tem uma linha e um raciocínio lógico, mas como a gente está não ligados com as nossas emoções, não ligados com o nosso corpo, com o que a gente está passando, como a gente talvez tenha aprendido que se dizer não para a pessoa, se impor limites vai ser magoar, então a gente vai permitindo coisas, vai permitindo.
E aí no momento do estresse, que esgota, né, parece que vem do nada, que é um vulcão que explodiu do nada e a gente não percebe que o vulcão estava lá a todo tempo trabalhando, criando lava e crescendo essa lava para em um momento explodir. Então não vem do nada. E a gente precisa olhar com cuidado para as nossas emoções para que isso possa ser trabalhado antes de chegar no esgotamento, né. Terceiro mito, burnout é só questão de descansar. Eu ouço isso bastante, assim. "Ah, só tira uma noite de cochilo boa. Ah, não, pega uma semaninha de férias". Só que burnout é risco de vida, tem relação quando a relação está saturada, ela adoece. E eu já atendi pessoas em que o estresse do trabalho era tão grande que gerou hipertensão na pessoa. A pessoa ficou com pressão alta, que pode levar a infarto, pode levar a AVC, pode trazer ansiedade, crise de pânico, por causa da relação saturada com o trabalho. E tem pessoas que no burnout, por ter essa saturação de não aguentar mais, chegam ao suicídio. Existem, estudos que comprovam isso. Então o burnout ele não é só questão de descansar, porque ele é algo sério, então às vezes precisa até de medicação, para alguns casos, né, mais extremos. É algo que a gente precisa cuidar, porque gera risco de vida sim. As pessoas podem, se não tem recurso, se não tem rede, se a pessoa não tem com quem contar, ela pode chegar ao suicídio sim. Quarto, a pessoa com burnout odeia a empresa, odeia as pessoas que estão lá. Não necessariamente, ela pode ter conflitos com as pessoas da empresa, mas a gente precisa entender que a relação direta é com o trabalho. Então, não se trata do que a empresa oferece, às vezes tem questões de pressão, tem questões, né, de terem muitas cobranças, mas trazendo de novo para a relação, né, ambos contribuem. Então, não é diretamente com as pessoas, não é pessoal, né, às vezes a gente pode acabar levando para esse lado pessoal, mas não necessariamente é. Ok, chegando ao fim. Acho que estou ou conheço alguém que está com burnout. E o caminho para lidar com isso é buscar ajuda psicológica e, em alguns casos, psiquiátrica. Pode ser que a pessoa com burnout, ela primeiro vai buscar uma questão médica, porque ela começa a ver alterações no corpo, né, e a gente vai tentar tratar o físico primeiro. Mas isso vai chegar um momento, os médicos hoje já estão mais alinhados com a questão psicológica, então vai chegar um momento que eles vão dizer: "Olha, não encontramos nenhuma causa física, é emocional". E aí a pessoa vai pra psicoterapia, vai pra psiquiatria, vai desenvolver técnicas aí, até terapias alternativas, se for o sentido para cada um, né, a religiosidade, enfim, cada um busca recursos naquilo que tem. E considerar um afastamento do trabalho. Então nem sempre é possível, mas é algo importante a se fazer. Ter um distanciamento um pouco desse contexto que está gerando essa relação saturada, né, a gente precisa se distanciar um pouco. Isso acontece até em relacionamentos afetivos. Prevenção, como que a gente pode prevenir para que não chegue nesse momento, né, a gente não quer que ninguém, chegue ao momento de exaustão para poder olhar para si. E aí eu gosto de trazer um pouquinho do conhecimento de quem é o nosso trabalhador ou trabalhadora, né. Quem dentro de nós é o que trabalha. Entender quais são as características profissionais. Elas estão sendo saudáveis? A nossa forma de se relacionar com o trabalho. O que que a gente ainda precisa desenvolver? Como que a gente aprendeu a se relacionar com o trabalho? É sempre essa posição de escravidão, sim, que algumas pessoas aprendem que precisa, nossa, vestir a camisa e entregar a alma junto para a empresa, né. Então a gente precisa entender de que forma que a gente aprendeu a considerar o descanso ou não considerar o descanso. Se a gente aprendeu a suprir tudo que a empresa precisa, estar 24 horas ali ligado, né. Entender o que a gente está negligenciando nessa relação, se a gente está negligenciando os nossos descansos, as nossas pausas, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, os nossos desconfortos. Então,
também alinhar os nossos objetivos profissionais com coisas alcançáveis e não coisas irreais, né. Então, onde eu desejo chegar? Ok, quanto tempo vai demorar para eu chegar aonde eu quero chegar? Pelo que eu estou trabalhando? O que eu ainda pretendo aprender ou qual é a área que realmente eu quero me aprofundar? Se a área que eu estou é do meu agrado e entender todas essas nuances, né, que a gente tem do nosso personagem do trabalho aí dentro de nós. Segunda questão é a organização e limites que a gente falou lá no comecinho, né? Os 3 pontos essenciais para um relacionamento saudável: tempo, diálogo e limites. Tempo a gente já oferece para o nosso trabalho, é quase uma obrigação, mas diálogo e limites a gente precisa desenvolver. Então desenvolver uma organização de como que a gente vai fazer o trabalho, quanto tempo que a gente vai desprender, quais os nossos limites, quais são as coisas que a gente precisa desenvolver para alinhar isso, ter rotinas, horários definidos, para a gente não se prolongar, para a gente não passar do horário, né? Prazos, metas que sejam alcançáveis dentro do possível, né? Nada para já amanhã, coisas muito que nos atarefam. Isso vai ajudar a gente a se abster quando acabar o tempo, né? Olha, acabou o tempo do trabalho, agora é o meu tempo de lazer, agora é o meu tempo com a família e conseguir fazer isso. Então, entender os nossos limites e alinhar isso com a nossa equipe, com o nosso superior, com as pessoas que estão ao redor de nós, vai ser muito importante. O terceiro, um dos meus favoritos, porque perpassa a mim também, mas autoconhecimento. Conhecer a sua personalidade, a sua história, a sua criação, as suas emoções, os seus sentimentos, os seus projetos de vida. Como que você chegou até aqui? O que moldou quem você é hoje? Quais partes da tua história tu traz forte para o relacionamento com o trabalho, talvez? E quais partes não fazem tanto sentido? O que você aprendeu com os seus pais, com os seus irmãos, com as pessoas que passaram por sua vida? E isso vai te ajudar a conduzir caminhos saudáveis no ambiente profissional. Também autoconhecimento não é só ir para o psicólogo, né? Isso é muito importante, mas conversar com outras pessoas sobre o seu sofrimento, sobre as coisas que estão te afetando, ler livros, estudar, buscar, ver um documentário, algo que te faça se aproximar de quem você é e te faça refletir: "Nossa, isso faz sentido com a minha história, isso faz sentido com o que eu estou sentindo, isso faz sentido com o que eu estou passando". Então, isso são coisas que a gente vai trazendo o autoconhecimento, né, não é só vir para o atendimento com a Vanessa. E a quarta, investir em lazer, né, atividades de lazer. Então, sua vida ela é mais do que trabalho. Investir em atividades de lazer vão te ajudar a desenvolver recursos. Então, se possível, atividades físicas, né, mas se não possível, atividades de lazer, pelo menos. E separar esse local do lazer do local do trabalho é muito importante. Eu tenho um dev em casa e ele gosta de jogar online. Só que o jogo online é no mesmo lugar que acontece, o trabalho. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né, se a gente consegue separar, desligar o trabalho e agora entrar no modo jogo. E se não é possível a gente fazer isso ali, que a gente possa mudar pelo menos de ambiente, andar um pouco, né, se movimentar, para que a gente consiga trazer essa separação. Isso é lazer, isso é trabalho. Eu estou me divertindo agora, não é o profissional que está aqui, é outra pessoa. É a Van dos jogos, não é a Van profissional. Mas para a gente entender e realmente botar os limites necessários nessa relação. Então, gente, é isso. Muito obrigada por me ouvirem aqui falando quase 50 minutos. Espero que esse material ajude vocês. Se vocês quiserem os slides, eu envio sem problema. E estou aberta às perguntas. Nossa, Van, foi muito bom. Eu acho que a apresentação ela tem de tudo um pouco, né? Uma coisa que, antes da galera abrir o microfone aí para fazer perguntas, eu queria fazer uma, né? Porque eu vi lá nos sintomas
que a gente sempre fala muito do cansaço exaustivo e tudo mais, mas e da questão da insônia. Mas e o contrário também acontece? Tipo, eu fico com muito sono, por exemplo. Isso é um sintomas? Ou, no caso de burnout, só a insônia mesmo, no caso? Porque, como você falou, né, não dá para pegar sintomas e deixar ele destacado ali, é um deles. Não, tem que ser um conjunto ali para a gente realmente pensar que pode vir a ser o burnout, né? Essa questão do sono, muito sono, é comum ou não? Na questão do burnout, você já Uhum. viu pacientes né, ou pessoas que se consultaram com você, que estavam nesse caso clínico aí de burnout, com excesso de sono, por exemplo? É uma queixa? Uhum. Não é muito comum quando está associado com o estresse, né? Mas quando esse burnout já está chegando, talvez, numa depressão que ele pode desenvolver, aí entra a desmotivação, entra o sono, a vontade de ficar na cama, porque a depressão ela tem mais essa característica, né? De não, vontade de viver mesmo, não é nem tristeza, não tenho vontade de viver, não tenho vontade de fazer as coisas. Então, quando puxa para essa característica mais depressiva, que o burnout ele se encaixa, mas ele traz ainda ansiedade, né? Então, quando vai para um lado mais depressivo, pode acontecer. Entendi. Geralmente, os primeiros sinais são mais eufóricos mesmo, né? De ansiedade. Então, essa agitação, essa irritabilidade, a pessoa não consegue dormir porque tem muitas preocupações, muitos pensamentos. Então, é Entendi. possível, mas não é muito frequente, né? É só quando tá puxando mais para depressão. E a gente pode talvez investigar se não é uma depressão ao invés de um burnout. Certo. Outra coisa, né? O que você falou e é muito comum, pelo menos as pessoas que conversam muito comigo. Eu tô fazendo perguntas porque as pessoas vão muito a mim falar comigo como se eu fosse psicóloga e eu não sou. Eu deixo isso muito claro, galera, não sou psicóloga. Temos a Vanessa aí disponível. Mas o que eu vejo mesmo o pessoal reclamando muito é a questão de, não de reclamar, né? Mas fala, não, eu tô com burnout, tipo, já se Uhum. autodiagnostica, sabe? É um risco muito alto isso, porque a pessoa fala, eu estou, né? Estou passando por uma crise, algo nesse sentido, e ela já, ao mesmo tempo, já coloca a solução. Cara, eu vou descansar. Vou Uhum. descansar que vai resolver, que vai melhorar, né? E foi bom essa apresentação, pelo menos para mim ficou muito claro que, cara, não faça isso. Primeira coisa, procure um profissional para saber se é isso mesmo que você tá, Uhum. né? E outra coisa, não só descanse, né? Procure o distanciamento das atividades e tudo mais. Sim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais com relação a isso, sabe? De Uhum. autodiagnosticar e a questão de já, cara, já tem a solução, já tem um remédio para isso. Deixa eu Uhum. descansar que vai resolver. O que acontece muito é que o descanso, ele é curto, né? Então é uma semana, um mês, às vezes, né? Pega umas férias. Só que quando volta, volta com a mesma carga. Volta produzindo muito, volta querendo entregar muito, volta com muita ansiedade, volta com muitas preocupações. Então, o descanso por si só, ele não vai fazer efeito se quando voltar tiver no mesmo nível Ou de até pior, cobrança, né? ou até pior, porque ficou um mês fora, porque tirou um descanso. Isso. Mas é isso. E aí, galerinha? Alguém podem abrir o microfone, podem ficar à vontade aí para perguntar para a Van. Um assunto interessante que eu acho sobre isso que a Renata falou, né? A Van falou, né? A Renata reforçou de chamar um profissional, né? Talvez se a gente tiver com um corte profundo, né? A gente não pensa em pegar uma agulha e uma linha e costurar. A gente vai no hospital, né? Uhum, E eu sim. ouvi essa frase de um colega meu. Ele falou assim: quando você tem esse problema, você vai no hospital rápido para estancar para o médico fazer isso. Então, por que você também não faz isso quando é um problema emocional, né? Você acha que você pode resolver? Então, eu achei bem interessante. Assim, eu gosto de repassar isso porque foi bom para mim, foi legal, me fez mudar o pensamento. Uhum, Sim, muito bom, Antônio. Oi, boa noite. Eu penso que essa questão do burnout, um ponto forte e negativo é o preconceito, porque as pessoas pensam que você é débil mental porque você está com burnout. uhum, Eu estou falando isso porque eu passei na pele e ainda passo. As pessoas pensam que você tem um problema mental, que você não tem capacidade mais de fazer nada. E isso não é falado, mas assim, não são coisas da nossa cabeça que a gente está imaginando, são atitudes, né, do dia a dia que mudam e que a gente percebe. E essa palestra eu achei super legal, porque trouxe muita leveza no tema. Parabéns, Vanessa.
e que tomara que as pessoas que não passem por isso, né, venham a conhecer o que é, para ter mais humanidade, né, com todos nós que precisamos muito. Obrigada, gente. Obrigada a você, Obrigada. Rafa, por compartilhar. Eu acho que o mais legal disso é a gente se antecipar também, né? Como a Van falou, né? O corpo dá sinais e tudo mais, então a gente ir acompanhando isso, né? Tendo aquele olhar mais para a gente também, mais humano, não só com o outro, né, Rafa, como a Rafa falou, não só, não julgar, né, vamos olhar, vamos ter conhecimento, vamos entender como funciona, né, e vamos tentar realmente estender a mão e ajudar de alguma forma, e ao mesmo tempo olhar para a gente com mais humanidade, né, porque às vezes, pelo menos o que eu presencio, as pessoas têm um olhar muito humano para o outro, né, na maioria das vezes, mas para si próprio não. Por isso que na maioria das vezes quando acontece, já está no ápice, né? Já está em casos aí de que realmente está afetando o seu dia a dia e tem que se afastar, não tem nada que possa ser feito, sabe, antes disso, porque a pessoa realmente não olhou para si, sabe, com aquela humanidade que ela olha para o outro. Pelo menos os casos que aparecem aqui, que eu vejo que a pessoa, ela mesmo fica se enganando, né? Não está acontecendo nada, né? É normal, e tratar isso como uma normalidade, né? Então, ficar atento aos sinais é importante. Quem mais, gente? Eu vou deixar um tempinho aqui, porque às vezes algum tem vontade de se expressar e de compartilhar. Podem ficar à vontade. Quem está no Instagram também, galera, se quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Eu não tenho muito o que falar, só falar para Van que foi muito bom, porque tira muita dúvida da gente, porque tem semana, na verdade, que já a segunda-feira começa mal e a gente vai arrastando a segunda-feira até na sexta. Então é bom saber os sintomas e tudo. E é difícil encontrar isso, não é difícil encontrar isso na internet, mas tipo, saber se você realmente tá com isso. É o que o Antônio falou, né? A gente precisa ir atrás de um profissional mesmo. Mas foi show de bola, Van. Muito bom. Obrigada. E uma coisa que é bacana, a Van vai compartilhar um material, né, com a gente lá no Slack da Badico. Quem não for da Badico Cloud, adicione a Van, né, Van, nas redes sociais e tudo mais. A Van está aí disponível. Se você quiser deixar na tela, Van, os seus contatos, eu acho importante. Principalmente quem verificou, cara, tem alguma coisa aí que eu preciso, né, observar, que eu preciso realmente dialogar. Como a Van falou, acho que é uma coisa que é muito importante, né? A questão de colocar limites na relação de trabalho e a questão do diálogo, né? O quanto é importante, né? Às vezes você não tem ninguém no trabalho que você consiga, se sinta à vontade para dialogar, então é muito importante realmente procurar um profissional, sabe? Façam isso que faz total diferencial. E às vezes, como na Basico, a gente tem a Van, né? A gente tem a Vanessa disponível, mas tem empresas que não têm um profissional ali disponível para você e tudo mais. Procure, porque é importante para a saúde, né? Não deixa chegar no ápice aí do burnout mesmo, porque aí realmente você pensa, eu vou gastar com um profissional para fazer uma consulta, e você vê ali como um gasto, né? E na real, depois, imaginou o tempo que você vai precisar ficar afastado do trabalho, algo nesse sentido, o prejuízo vai ser bem maior, né? Então, para quem tem um olhar muito racional e financeiro com relação a isso, é bom a gente tocar nesse assunto, porque assim, tem que se pontuar que é necessário, é saúde, né? A gente olha muito pela saúde física, como o Antônio falou, mas a gente precisa olhar também para a nossa saúde psicológica, né? Ela é muito importante e ela pode nos afastar, ou ela pode até chegar a um ponto, como a Van falou, né? De casos de suicídio. Eu nunca imaginei que isso poderia gerar, mas pode. Então, assim, precisamos olhar com cuidado, né, para a gente mesmo e ter aquela coisa, né? Pessoas com que a gente pode contar. E psicólogo é muito importante. Então, a Van tá aí, gente, ela é excepcional. Eu acho que é chovendo molhado falar bem da Vanessa. Aqui dentro a gente tem a honra de tê-la com a gente, sabe? De poder realmente ter esse espaço de diálogo para os colaboradores conseguirem falar com ela. E, ao mesmo tempo, a gente tenta, né, galera? Pelo menos entre a gente, tem uma rede de apoio também de colegas de trabalho, né? Pessoas para gerar espaços, todo mundo fique à vontade.
Ó, tá vendo? É coisa séria, gente. A Camis colocou aí a questão do Japão, o índice de suicídio é bem grande com relação a isso. Então, eu percebo realmente que a gente precisa saber mais sobre o assunto. Por isso dessa Badic Space, né? Por isso que é um assunto tão importante. Então, assim, quem quiser também nas nossas redes sociais, dá para acompanhar, né? Tem post lá com relação ao burnout, né? A Van escreveu sobre isso, então tem lá, tanto nas redes sociais da Vanessa quanto da Badico. Então, fiquem à vontade. E é isso, galera. Alguém mais quer falar? Vou dar uns minutinhos aí para alguém quiser abrir o microfone. No Instagram o pessoal também está bem quietinho. A maioria das pessoas não se sentem à vontade de falar sobre, né? Mas fiquem à vontade para se consultar com a Vanessa, gente. Então, quero muito agradecer a todos vocês. O que é mais interessante é que a audiência para ouvir nessa Badic Space, ela se manteve do início ao fim. Eu fico muito feliz com isso, porque isso quer dizer que realmente vocês tinham curiosidade, vocês queriam saber sobre isso. Então, é isso mesmo, Antônio. A Vanessa está com a agenda aberta. A frase de toda segunda no final do checkpoint. É isso mesmo, mas para quem não é da Badico Cloud, também fiquem à vontade, galera, para tirar dúvidas. Pode nos procurar pelas redes sociais também, tá? Então, se não ficou à vontade aqui, pode tirar dúvida por lá, pode pedir para a gente material que a gente disponibiliza para vocês também, tá bom? Mas quero agradecer a todos vocês, desejar aí um ótimo fim de semana. E aquelas pessoas que têm mais curiosidade, querem saber mais do assunto, falem com a gente. Quem sabe a gente aí proporciona uma outra Badic Space para complementar, ou até com outro assunto, a gente está aberto aí a sugestões, tá bom? E agradecer de novo, Van, muito, muito obrigada pelo convite que você aceitou, você sempre está aí, né, disponível para a gente. E galerinha, como eu passei o link lá no início, né, tem um link do nosso podcast, né, tá nas nossas redes sociais. Então a Van vai gravar o próximo episódio aí do podcast para falar sobre burnout, e lá a gente vai fazer perguntas e tudo mais, então vai ter um pouquinho mais de conteúdo, vai ser bem importante. Então, quem quiser depois, a gente vai deixar disponível aí nas redes sociais. Tá bom? Obrigada a todos. Boa noite, bom fim de semana, galera. Obrigada, pessoal. Até. Até.